Olá, Hollyweirds! Hoje no Hollywood Forever temos a parte 2 da história do OG Casal do Rock. Se você não assistiu a parte 1, já corre pra assistir, porque hoje a gente vai embarcar em Casais de Hollywood, Pam e Tommy, parte 2. Na parte 1 de Pam e Tommy, a gente parou ali quando a lua de mel do casal, essa vida maravilhosa e idílica dos dois, foi bruscamente interrompida por um evento que foi o vazamento da sex tape. E o que aconteceu? Como que essa fita vazou? A casa de Malibu dos dois, né, tava sendo reformada, como eu contei, né, para ser construído ali um playground de adultos cheio de coisas maravilhosas e tal. Eles até botaram o nome da casa de Love Palace, Palácio do Amor, e tinham profissionais lá o tempo todo. Então eles não ficavam o tempo todo lá, como foi mostrado na série Pam and Tommy. Eles estavam morando já lá, né? Pelo menos deu a entender isso. Então eles não ficavam muito por lá, mas apareciam lá algumas vezes. Tava cheio de galera, pedreiro, eletricista e tal. E um dos eletricistas era um cara chamado Rand Gauthier. E ele tretou feio com o Tommy Lee por desacordos na reforma da casa, né? Segundo relatos, o Tommy Lee tava super exigente, mudava toda hora as exigências, mudava toda hora os planos que ele tinha pra casa, do tipo, a cama vai ficar aqui. Não, vai ficar ali. Não, o chuveiro vai ficar no meio do quarto. Não, o chuveiro vai ficar no canto. Não, tem que derrubar essa parede. Não, outro quarto vai ser isso, né? Tem essa versão. E tem uma versão de que o Tommy Lee tava pagando muita grana e que ele, não é que ele tava mudando as coisas toda hora, mas algumas fontes falaram que ele tinha várias ideias novas e ia adicionando novas ideias. Não acabava nunca esse projeto, né? Fucking shit never ends! Sei que, segundo relatos, o Tommy Lee teria botado esse Rand Gauthier, que brigou com ele, né, justamente por causa dessas desavenças. Ele botou o cara pra correr com uma espingarda modificada, de cano cortado e tudo. Não deixou nem o cara pegar as coisas dele, os materiais de trabalho dele pra ir embora. Botou o cara pra correr, né? Isso era outubro de 95. E assim, o Tommy Lee, ele até hoje é um aficionado por armas. Ele tem altas armas de colecionador. Ele, inclusive, já teve uma condicional violada por ter armas proibidas, né? Que pessoas civis comuns e tal não podem ter. E aí, o que aconteceu? Botou ele pra correr com a arma e o Gauthier ficou pistola, kkkk, e decidiu se vingar. Get the fuck off my property. Na série Pam and Tommy, aparece ele roubando sozinho esse cofre, mas o Tommy Lee, em Tommyland, a autobiografia dele, né, publicada em 2005, conta que impossível uma pessoa roubar este cofre sozinho, que ele deve ter tido a ajuda de mais pessoas. Então, o Rand Gauthier, mais uma turma, né, roubou esse cofre gigantesco que ficava na garagem do Tommy Lee e que lá dentro tinha o quê? Várias dessas armas multiloucas proibidas, né, de colecionador, e memórias do casal, tipo biquíni que a Pamela Anderson casou, roupas do casal, bilhetinhos, lá, coisas que eles queriam guardar para sempre. E dentre essas coisas tinha a fita da lua de mel do Tommy Lee e da Pamela Anderson. E aí o Rand Gauthier já tinha trabalhado na indústria pornô, ele já tinha sido ator pornô e tal, e aí ele deu um jeito de vender essas fitas pela internet, e aí teríamos o primeiro revenge porn, né, um revenge porn antes de sequer existir o termo. Well, it's stolen property. This is the Tommy and Pamela tape, and it's stolen from our home. O vazamento da fita da lua de mel dos dois, da sex tape, acabou com o casamento deles, porque foi uma coisa, primeiro, muito inédita para os tabloides. Era um material que os tabloides, obviamente, foram igual o urubu na carcaça, né? A Pamela Anderson, na época, estava grávida do primeiro filho, o Brandon Thomas Lee, que nasceu em junho de 96. E assim, não só foi muito pesado para os dois ter a intimidade exposta e tudo que veio com isso, né? Tudo que veio ali na bagagem, né, no pacote, eles viraram isca de paparazzi. E aí o Tommy Lee conta na sua autobiografia que a casa dele, quando ele comprou essa casa de Malibu, Love Palace, ele achou o máximo e ele escolheu essa casa porque ela era do lado de um parque, assim, uma reserva. Só que acabou sendo péssimo, porque o fato de ser uma reserva nacional, né, significava que qualquer pessoa tinha livre acesso, virava meio que um parque mesmo, né? E aí que depois do vazamento da fita, até antes
Antes, o Tommy Lee e a Pamela contam, né, sempre em entrevistas, que já era tenso os paparazzi em cima deles, né? Depois da fita, então, eles iam lá, ficavam acampados com lentes deste tamanho, esperando só acontecer alguma coisa dentro daquela casa lá. We can, but you do hear every once in a while some of these stories, and we just look at each other and we go, it's like the Twilight Zone, because it's so untrue. Tommy Lee conta que às vezes o pai da Pamela Anderson ia lá e eles ficavam fazendo ronda pra catar paparazzi. Tommy Lee, obviamente, né, pegava às vezes os caras lá escondidos atrás de uma árvore, de uma moita, ia lá, brigava, batia nos caras, ganhava mais um processinho. Antes da Pamela ficar grávida do Brandon, antes do vazamento da sextape, tinha uns paparazzi seguindo os dois, né, porque eles eram o It casal, ou D do rock and roll. E aí tinha um casal de paparazzi seguindo os dois, um casal francês de paparazzi que tava com um cachorrinho no carro e tal. E aí a Pamela, antes de ficar grávida do Brandon, né, de ter o Brandon, ela tinha sofrido um aborto espontâneo, então ela tava saindo do hospital arrasada, super triste, porque eles queriam muito ter um filho. Foi um momento muito triste pros dois, e eles estavam sendo seguidos, saindo do hospital por um casal de paparazzi. E aí a Pamela Anderson abriu a porta do carro assim, deu com a porta no carro dos dois, o Tommy Lee saiu do carro, fechou os dois, subiu no para-brisa dele, chutou, quebrou. Aí a Pamela Anderson falou, parem de chutar no para-brisa, tem um cachorro no carro. Eu sou dessas também, falou, tem um cachorro, ele não fez nada. We want, well, how many do we want, baby? 2 or 3? 2 or 3 kids? 2. Yeah, but we're working on it. Fora todo esse assédio, né, eles estavam trabalhando bastante, né, o Vince Neil, que era o vocalista do Motley Crue, tinha saído da banda, então eles estavam com um novo vocalista, estavam gravando o álbum. A Pamela Anderson trabalhava 7 dias por semana, porque ela fazia, tipo, de segunda a sexta Baywatch, SOS Malibu, e de sábado e domingo ela tava gravando o Barbed Wire, que era, assim, a grande aposta pra ela ser lançada como estrela do cinema. E aí eles começaram a brigar bastante, sabe? Eles estavam numa postura, num momento muito frágil, e aí começou a se virar um contra o outro. Tommy Lee começou a dar umas noiadas, ele ia no set, brigava com o povo do set, sabe? Ficou estresse, né? Eles acabaram se afastando. A Pamela Anderson ficou grávida de novo, e aí o segundo filho do casal, Dylan Jagger Lee, nasceu em dezembro de 1997. E nisso, o processo, né, do vazamento da fita rolando, porque eles tentaram proibir essa fita de ser comercializada. Eles tentaram fazer com que o dono da revista Penthouse, tentaram proibir com que a revista publicasse imagens dessa sextape, e eles perderam, no caso. A justiça considerou notícia. Não é violação de privacidade, vocês são pessoas públicas, isso é notícia. Que tal? We're gonna sue everybody who sells it, distributes it, anything. E a Pamela, pra fugir desse escândalo, acabou focando totalmente na maternidade. E o Tommy Lee começou a sentir que ele ficou excluído, que ele não era mais uma prioridade no seu casamento com a Pamela Anderson. Ele até falou numa entrevista, eu era totalmente inexistente e não poderia lidar com isso. Essa entrevista foi pro Entertainment Tonight. Right now I'm going through a little bit of custody hell, but hopefully will be over real soon too, and they'll be spending as much time with their dad as they do with their mom. Mas realmente, assim, eu vejo o Tommy Lee como um cara um pouco narcisista, sabe? Ele até falou o seguinte no Tommyland, no livro, eu não aceitei ficar no número 3 do chart da Billboard da vida da Pamela. Sei que aí no meio disso estavam sendo comercializadas fitas. Um grupo chamado Internet Entertainment Group pegou essa fita e começou a passar a fita de graça na internet e meio que revolucionou a pornografia na internet, porque assim, eles colocaram essa fita de graça pro mundo ver, qualquer um que tinha o link, e aí depois a pessoa comprava, fechavam o link lá e passavam a vender. Só que para vender eles precisavam dos direitos. E aí eles foram lá e falaram assim, olha, vocês querem vender os direitos para mim? Eu pago uma grana violenta aí para vocês. Nem a Pamela, nem o Tommy queriam lucrar com uma coisa que foi um pesadelo na vida deles, que foi uma coisa que foi roubada da casa deles, que não era para ninguém ver. Então eles não queriam lucrar, eles queriam simplesmente que a fita sumisse. They can't actually say that sluts don't get to decide what happens to pictures of their body. That I don't get to decide what happens to my actual body, so they say something else instead. Então eles se recusaram a ganhar o dinheiro com isso e eles acabaram sendo chantageados, porque assim, para vender o link com a fita da lua de mel, da sextape,
eles precisavam dos direitos. Se eles vendessem, eles iam diminuir o número de pessoas que estavam vendo a fita muito drasticamente, porque não é todo mundo que ia pagar. Então o cara do Internet Entertainment Group falou, bom, se vocês me derem os direitos, ou venderem, enfim, que eles não quiseram, eu vou vender, senão eu vou passar de graça, vocês que sabem. You can A, do nothing and watch your tape spread like the plague all over the world, or B, sell me the rights. A Pamela deu uma pressionada ali no Tommy Lee e falou, ó, vamos dar os direitos pra eles, então. E a fita rendeu mais de 77 milhões de dólares na época. Que Pam e Tommy não viram nem a cor, nem o cheiro, nem a forma desse dinheiro. Eles não ganharam nada com essa fita. Tem gente até hoje que acha que eles vazaram essa fita, né? Assim, vamos estragar a própria fita. Foi ótimo. Principalmente pra Pamela, né? Porque ela, obviamente, foi vítima do duplo padrão existente na sociedade, né? No que diz respeito à sexualidade feminina, à misoginia. A sociedade odeia as mulheres, a gente sabe, né? Porque ficou uma coisa assim, o Tommy Lee era um herói, né? E a carreira da Pamela foi destruída. Não preciso nem me estender em como funciona a sociedade no que diz respeito a sex tapes para o homem e para a mulher, né? E aí a Pamela conta no Tommyland que os depoimentos que ela teve que prestar nas audiências sobre o caso, os promotores enfiavam lá várias perguntas de cunho sexual para ela que claramente não tinham relação direta com o caso, porque eles estavam gostando daquilo, eles estavam achando legal fazer perguntas pessoais de sexo para ela, né? Well, were you concerned about the prospect of truck drivers with their elevated vantage point being able to see into your vehicle while you were performing oral copulation on Mr. Lee? No. Tanto dentro ali da audiência como a opinião pública julgava a Pamela como se ela não tivesse nem direito de reclamar de ter tido a sua privacidade violada. Porque, você ficou famosa sendo uma coelhinha da Playboy, né? Então você perdeu todo o direito à privacidade. Tem uma cena, né, que o Tommy Lee fala isso pra ela. Não sei se foi inspirado em algum relato real, mas sei que a opinião pública estava dizendo isso. Besides, it's not like they're seeing anything they haven't seen before. What did you say? O Tommy Lee, né, no casamento estava se sentindo deixado de lado. Ele fez até uma tatu escrito Reset, de tanto que eles estavam brigando. É muito bizarro que ele conta isso no livro, né? Que ele apertava o botãozinho Reset quando eles brigavam pra ver se tudo voltava como antes. E o melhor é que ele fala assim no livro, por um tempo isso funcionou. Que bom, Tommy Lee, vou fazer um reset também, porque se funcionar uns 2 meses já tá bom, né? Mas o relacionamento deles começou a tomar um tom mais agressivo. Os dois eram pessoas bem agressivas, né? O Tommy Lee mais ainda. E aí, em 1998, a Pamela Anderson chamou a polícia após uma briga violenta do casal. E ele conta que foi assim. A gente estava cozinhando, eu abri um vinho, a gente tomou uma taça, nenhum dos dois lembra muito bem como começou a briga, mas eu fui pegar uma panela pra fazer a comida, ela me disse alguma coisa que eu não gostei, eu joguei a panela no chão, e aí a Pamela começou a ficar com medo dele e falou, eu vou ligar pra minha mãe pra ela vir aqui. E a mãe dela tava lá bastante ajudando ela, porque ela tinha acabado de ter um bebê, né? E o Tommy Lee falou, não vai chamar sua mãe não, que sua mãe tá aqui toda hora, que saco, lelelé. Sei que eles acabaram brigando horrores, e a Pamela Anderson tava com o Dylan recém-nascido no colo. Ela foi levar os dois para um quartinho de brinquedos porque ela tava com medo do Tommy Lee agressivo, e o Tommy Lee acabou dando um chute nas costas dela. Ela ligou pra polícia e tal, e depois desse incidente, ela pediu o divórcio alguns dias depois. It's over. Em maio de 1998, o Tommy Lee não contestou o crime de agressão conjugal e foi condenado a 6 meses de prisão. E aí, na época, o juiz do caso disse o seguinte: o que vejo aqui é um padrão de conduta muito claro, muito perturbador, em minha opinião, em que questões que de outra forma seriam resolvidas normalmente são tratadas com violência. Isso é intolerável em qualquer tipo de sociedade civilizada. Like I said, I'm very proud of Tommy. I'm happy that he took responsibility for this, and I think it's the first step towards healing. Mas no livro The Dirt, que foi publicado em 2001, o Tommy Lee parecia ter uma perspectiva diferente do que aconteceu, sabe? Ele ficou puto que ela denunciou ele pra polícia. Aí ele disse o seguinte no The Dirt: eu não consegui entender por que Pamela continuou com as acusações. Ela provavelmente estava com medo e pensou que eu era algum monstro louco e violento. Ela provavelmente pensou que estava fazendo a coisa certa pras crianças. E ela, muito provavelmente, queria uma maneira fácil de sair de uma situação difícil. Ele acabou concluindo esse pensamento dizendo assim: a Pamela tinha um problema pra lidar com certas coisas. Bom, Tommy Lee, se essas coisas são violência,
sequência, né? É assim que se lida com as coisas mesmo. Em agosto de 2005, Tommy Lee falou pra imprensa: gente, a gente voltou, estamos de volta. Só que ninguém via os dois juntos e tal, né? Ele até falou pra revista People que eles estavam super apaixonados. Estamos loucos de amor, vamos levar as coisas devagar. E aí perguntaram pra Pamela Anderson da revista People: e aí, vocês voltaram? Vocês estão juntos? E ela falou: não. Não, a gente é uma família, sempre será e tal, mas a gente não tá junto não, Em 2008, eles voltaram e se casaram de novo, ficando casados até 2010. Meu Deus do céu, quem diria, né? Na época, Tommy Lee disse em entrevista a Rolling Stone: nós apenas tentamos 800 vezes. 801, aqui vamos nós. Pamela e as crianças foram morar comigo. É incrível, com certeza está funcionando. Mas, né, como eu disse, não funcionou por muito tempo, né? Em 2010, cada um tomou seu rumo. Depois a Pamela Anderson até se casou com o Kid Rock. Tiveram um breve relacionamento, também se separaram. E uma coisa que eu acho curiosíssima é que em 2006, né, pouquíssimo depois dessa volta em 2005 com o Tommy Lee, ela foi casada com o Rick Solomon. Quem é Rick Solomon, você me pergunta? E aí que vem a parte esquisita. Rick Solomon é o protagonista, o co-protagonista de uma sextape muito famosa chamada A Night in Paris. Era o casamento entre dois protagonistas de duas sextapes diferentes. Eu não acredito que a Pamela Anderson casou com o cara da sextape da Paris Hilton. Ela ficou casada com o Rick Solomon de 2007 a 2008 e depois, de 2014 a 2015, ela ama casar 1000 vezes. Ai, Pamela, te amo. Em agosto de 2015, logo depois dela se separar do Rick Solomon, ela falou numa entrevista: existiu Tommy e depois não existiu mais ninguém, sobre o romance dos dois, né? Ela falou isso numa entrevista para a revista People. Ele era o amor da minha vida. Tivemos um começo selvagem e louco que foi demais para nós dois. Somos bons amigos. Há uma conexão lá que sempre estará. Rapaz, eu acho que ele se sente assim também com relação a Pamela, viu? Pam is the sweetest person alive. I mean, look how much she loves animals. The closest thing I've ever seen her come to animal cruelty was the time she shaved her pussy. Eles tiveram uma briga em março de 2018, né? Quando o Brandon Lee, que é o filho do casal, deu um nocaute no Tommy Lee, no Dia dos Pais. Aí o Tommy Lee foi lá, postou, fez um post do Dia dos Pais, falando mal do menino. A Pamela Anderson falou mal do Tommy Lee, que ele era ausente, falou que ele era alcoólatra e que a atual mulher dele, que é uma Vine star chamada Brittany Furlan, que agora tá super no TikTok, né? Encorajava ele a beber horrores e tal. Enfim, o Tommy Lee parou de beber, cada um está casado com uma pessoa, mas fica aí essas aspas de Pamela Anderson, né? Existiu o Tommy e não existiu mais ninguém. Like I said 500,000 times and on that damn sex tape, I love you, baby. E esse foi o Casais de Hollywood, Pam e Tommy. Não deixe de acompanhar hollywoodforevertv.com.br, sempre com matérias bem interessantes, deep dives, causos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bota já nos favoritos, dá aquela audiência pra nós. E é isso, semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.